grupo Carioca Tracker. Aqui estamos com mais um Papo Carioca Tracker e hoje nós trazemos mais um convidado, o nosso querido professor Rafael Aze, que nos fez uma bela palestra há alguns dias atrás e que hoje a gente está trazendo ele aqui nesse Papo Carioca Tracker justamente para a gente poder ter um papo mais aprofundado nas questões filosóficas, né? E eu gostaria de apresentar aqui o Roberto. O Roberto é o meu co-host aqui, né, do grupo Carioca Trek. Ele vai me ajudar aqui a gente entrevistar o professor. Então, uma breve apresentação aqui do professor, mas antes, sempre lembrando de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, né? A gente sabe que os robôs aí das mídias sociais fazem o trabalho em função de like, em função de comentário. Então, se você quiser deixar um comentário, a gente pode responder depois. Fica à vontade. Então, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. E o professor Rafael Aze é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde hoje atua como professor e mestre em Estatística e Filosofia da Arte pela UFOP. Ele estudou História da Arte na École de Louvre, em Paris. É autor de diversos artigos, capítulos de livros. Seus estudos envolvem questões contemporâneas relacionadas à temática de cultura, arte, política. Autor do artigo Jornada nas Estrelas, Humanismo Intergaláctico. E atualmente ministra cursos de filosofia e ficção científica na PUC do Rio de Janeiro, utilizando pensadores clássicos, mitologia e arquétipos. Professor, você tem uma formação bem extensa e diversificada, né, ao longo da sua trajetória. Me podem aqui, como que foi essa sua trajetória acadêmica para chegar até a filosofia? Boa noite, Roberto. Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite aí, novamente. Um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Minha trajetória na filosofia, principalmente, começou o meu mestrado, eu fiz em filosofia da arte, e depois o doutorado eu fiz na PUC com Walter Benjamin. Então, assim, eu não tenho assim vamos dizer assim, esse caminho assim de um autor só e de me aprofundar num autor só. Eu tentei trazer várias questões, assim, né? Pensar várias questões, e agora, principalmente, eu estou pensando a área de ficção científica e de tecnologia, né? Como que essas novas tecnologias, inteligência artificial, enfim, que estão aí mudando a maneira como a gente vê o mundo, como a gente interage uns com os outros, né? Então, eu acho que isso a pauta do dia, né? De hoje, assim, nas questões filosóficas, e acho que a ficção científica ajuda muito, né, a gente a pensar isso. Bom, minha saudação ao Mirante Daniel, ao professor. Reitero o agradecimento pela participação dele na palestra excelente que ele fez na Casa 11, que é um lugar que é parceiro da gente também, que é uma livraria, Sebo, que fica em Laranjeiras, que também tem o status de ser um pequeno centro cultural. E foi excelente, foi bem bacana, e aí só deu mais vontade da gente conversar novamente com o professor para aprofundar nesse tema, porque Star Trek é uma devoção e é uma série que abre mil possibilidades de discussões, incluindo a filosofia, né? Então, uma pergunta que eu lhe faria agora é como é que a ficção científica ela pode estar relacionada com a filosofia?
Como é que foi essa sua descoberta desse caminho acadêmico? Você já era fã de ficção científica desde criança, que nem eu, que nem o Daniel, né? Porque a gente tem esse lado, a gente gosta de Star Trek, mas a gente gosta de ficção científica de um modo geral, né? Como é que foi isso? Ótima pergunta, Roberto. Com certeza, né? Assim, eu gosto de ficção científica desde criança e eu acho que estão a ver, assim, porque a ficção científica e a filosofia, o Aristóteles vai falar que a filosofia ela nasce do espanto, da admiração, né? E eu acho que esse é o mesmo sentimento que você tem quando você vê, né, explorar novos mundos, né? Assim, quando tem aquela coisa da Enterprise, né, de você ver outras civilizações, outros modos de ser, eu acho que isso tem tudo a ver com a filosofia, porque a filosofia ela é isso, né? Ela não está só vendo a realidade, como as coisas são, mas ela está também vendo como as coisas poderiam ser, né? Que é uma coisa da ficção científica, e também depois ela traz um olhar um pouco de estranhamento para a própria realidade, né? Eu acho que é isso que o Aristóteles quis falar como espanto, né? Você se questionar, mas espera aí, será que as coisas não poderiam ser diferentes, né? E aí quando você vai, vamos dizer assim, para outros mundos, né? Você se questiona, será que não poderia ser diferente? Será que a sociedade é essa mesmo? É só isso aqui mesmo? Né? Então, eu acho que tem tudo a ver a filosofia e a ficção científica. E, para mim, depois, quando eu pensei em fazer esse curso, né, foi um prazer tremendo, assim, né? Que agora eu dou esse curso na CCE da PUC do Rio, né? E aí foi ao mesmo tempo, muito trabalho, né? Mas também uma diversão de pegar uma coisa que era um prazer que eu tinha, né? Poder estudar mais e poder organizar e poder entrelaçar com a minha profissão, né? Com a coisa da filosofia e tal. Então, foi uma coisa assim que uniu o útil ao agradável, né? Vamos dizer assim. Formidável. E como você comentou na palestra, a ficção científica ela dá um distanciamento que permite que você fale do ser humano, mas sem falar do ser humano, né? Você fala de alienígenas, de planeta, mas na verdade você está fazendo uma autocrítica, né? Uhum. Com certeza, né? O Star Trek ele faz isso o tempo todo, né? E essas representações ao mesmo tempo não são fechadas, né? Sei lá, você tem os Klingons, né? Mas os Klingons eles podem significar várias coisas, então é uma coisa assim meio aberta, né? Sim. É uma raça guerreira, mas não é como se fosse assim, os Klingons são os alemães, sei lá, né? Ou Ou são chineses, os chineses, exato. né? Não dá para separar, né? Não é tão elas por elas, né? É algo que abre a interpretação, né? Cada um vai olhar e vai um pouco colocar ali aquilo. Por isso que dura, né? Essa coisa dura, porque cada geração vai olhar os Klingons e vai ver alguma coisa ali, né? Como se fossem, vamos dizer assim, arquétipos, né? Eu considero Star Trek uma série pioneira, né, em muitas discussões e visionárias em muitas coisas, né, que nós temos inclusive hoje, né? Em que momento você teve o seu primeiro contato com a série Star Trek, e que mais lhe chamou a atenção na série? Eu acho que foi com a nova geração, né? Assim, eu fui primeiro na nova geração para depois ver as reprises da série clássica, né? Mas a nova geração foi o que mais me pegou. O meu pai, ele era filósofo também e gostava muito de filme. Ele gostava muito de filme, assim, né? Meio cinéfilo, colecionava filme, né? E ele deixava eu dar palpite assim na coleção também, sabe? E aí eu peguei um monte dos filmes do Star Trek, dos seriados do Nova Geração e tal, e botei lá
na coleção, né? E adorava ver, assim. E depois Foi um legado, né? Foi um É, legado, né? exatamente. Depois, engraçado, agora, né, eu estou assistindo mais o Deep Space Nine, né? Mas na época eu não, né, que eu era mais criança, assim, ele é mais estranho, né? Assim, porque o nova geração é todo otimista, né? O Picard, assim, aquele diplomata, né? E o Deep Space Nine é mais assim, tem muito mais dilemas morais, eu acho, né? Agora, como adulto, eu olho para o Deep Space Nine e falo assim, nossa, como tem Sim, coisa sim. interessante aqui para tirar, né? Então são coisas assim que você volta com outro olhar e vê coisas diferentes e redescobre. Então E as é questões fantástico. de ocupação dos cardassianos, de guerra, né? Tem um Até clima mais denso, a né? própria raça que Sim, é controlada por droga é uma coisa bem. Exatamente. Toca bem é, na parte filosófica da coisa, da, do ser humano como um todo, né, da nossa humanidade, né, se imaginar que uma raça foi projetada geneticamente para ficar dependente de um remédio, de uma proteína para sobreviver, para que eles fiquem obedientes e sejam guerreiros para a vida toda. Cara, isso sim, sim. é sensacional, né? E eu acho que os personagens são mais cinza, assim, né? Eles não é mais tão preto e branco, assim, né? Igual você tem a Federação, que é sempre, né? Ali é aquela situação ali extrema, né? Que você está ali meio de Até, guerra e até a tal. própria estação, né? A própria estação ela é escura, ela é, É, né? É Ela é um cinza, cardassiana, é a né? cardassiana, é um cinza escuro, né? Traz uma coisa assim diferente, né? mas eu achei interessante isso, assim, que revendo hoje, eu absorvi muito mais, assim, das coisas que quando eu era criança eu achei meio né, assim, pô, não é a nova geração, assim, né, eu tive um choque, assim, né, até o capitão meio raivoso, né, porque perdeu a esposa e tal, às vezes ele, né, não é o Picard, que é todo diplomático, né, o Benjamin. É mais complexa, né? É, Me fala um pouco, o professor, desse conceito que você teve quando você fez o artigo sobre Star Trek, que é o humanismo intergaláctico. Como é que você cunhou essa expressão? Isso quer dizer o quê? é porque eu acho que o Star Trek, ele não é apenas sobre tecnologia, né? Porque a gente tem essa ideia de ficção científica e a ficção científica é muito tecnologia, né? É claro que tem tecnologia no Star Trek, né? Não estou dizendo que não tem, tem lá, né? Comunicador, o teleporte, tal, a própria nave espacial, motor de dobra, tudo isso. Mas eu acho que um elemento muito importante do Star Trek é que a sociedade ela não só evoluiu na tecnologia, mas ela evoluiu moralmente, né? Uhum. Então, e essa evolução moral ela é humanística, ela é centrada no humano, não no tecnológico, né? São pessoas melhores, é uma sociedade melhor, é uma sociedade mais avançada, né? No sentido em que o planeta conseguiu se unificar, né? Você não tem mais nações, você não tem mais guerras, você não tem mais preconceito, você não tem mais fome, desigualdade, né? Então, isso eu acho que é a coisa muito interessante do Star Trek, né? Esse futuro que não é só um avanço tecnológico, né? Porque poderia ser sei lá, Star Wars, né? Você tem lá o sabre de luz, mas as pessoas têm os mesmos conflitos que tem hoje, né? Vamos dizer assim, né? Mas o Star Trek ele tem esse otimismo e que é muito do humano, né? Então eu peguei eu falei, bom, é um humanismo, né? Porque é voltado ao humano realmente, a evolução moral humana. E aí intergaláctico, né? Porque é um humanismo que
É o passa pano de do... fundo, né? Exatamente, exatamente. Entrar numa questão aqui, Star Trek ela já foi frequentemente associada aos ideais iluministas. Seria isso, aquele movimento que sucedeu à Idade Média. E a série, desde o seu início, ela tem uma visão otimista do futuro. A humanidade, como você acabou de falar, superou conflitos, desigualdades. Essa visão ela reflete realmente os ideais iluministas de progresso, razão, busca por conhecimento. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E a gente está num período assim que a gente não sabe muito mais o que fazer, né? Porque parece que a gente está meio em crise, assim, né? Um momento de muita crise. E a gente volta lá para o iluminismo, e aí tem muita crítica assim, ao iluminismo, mas eu acho que esses valores que aparecem em Star Trek são valores que são, se a gente pode falar, universais, assim, que são valores do diálogo ao invés do conflito, né? Que são valores de você, da curiosidade, né? De você explorar, não de você conquistar, né? A Enterprise ela está lá para explorar novos mundos, para conhecer, ela está levada por essa curiosidade de ver coisas novas, né, de entender, não para dominar, né, para massacrar, para explorar, não é uma coisa imperialista ali, né, ou de fazer guerra, né? Não é uma guerra nas estrelas, né? É uma jornada, né? A gente está lá num caminho, né? A gente está seguindo, assim. E é essa ideia de um progresso moral, né? Que às vezes até eu fico em dúvida, né? Será que a gente está caminhando para um progresso moral? Mas eu acho que assim, tem altos e baixos, né? Tem idas e vindas, mas eu acho que se a gente pegar, sei lá, os anos 60, quando foi a série original, e a gente pegar hoje, muitos temas a gente evoluiu, né? Temas de Uhum. misoginia, de racismo, né? Tudo isso a gente evoluiu muito nesses temas. Então eu acho sim que apesar de não ser um progresso assim, né, como a gente quer, você tem avanços né, é claro, né, Retrocessos. retrocessos, né, as forças políticas, como deve ser, né, você tem forças políticas que estão de vários lados ali, umas que puxam para cá, outras que empurram para lá, né, mas eu acho que, de um Uhum. modo geral, a gente tem avançado nessas discussões e nessas, né? Que as pessoas querem que avance muito mais rápido, né? Assim, elas querem as coisas para ontem, né? Assim, e eu acho que tudo bem, né? Se você está numa situação, né, que você está sofrendo preconceito, desigualdade, é claro que você quer as coisas para ontem, né? Mas eu acho que se a gente pegar uma coisa de 50 anos atrás, como é o Star Trek, né? A gente vê que ela já estava olhando muito para frente, mas é claro, tem questões ali que você fala, ah, tá, isso aqui é dos anos 60, é muito avançado para os anos 60, mas para hoje, né? Você fala assim, então isso só mostra o que a gente realmente avançou, né? Se a gente Uhum. pega algo do passado e vê já com esse olhar crítico, é porque de alguma forma a gente mudou, se transformou, né? Deixa eu É pegar um isso. gancho aqui. Uhum. Justamente você falou, né? A gente está. Esse ano a Star Trek completa 59, ano que vem vai fazer 60. E assim, qual, qual o maior, assim, talvez o objetivo principal, né? Que você atribui para que essa trajetória tão longa da série de ficção científica, será que é só a visão otimista ou tem alguma coisa a mais? Eu acho que, assim, principalmente agora, é também a renovação, né? Assim, porque você tem, primeiro, um material enorme das séries antigas, né? Assim, são séries Uhum. que a gente estava fazendo as contas lá no grupo, 160 horas de Star Trek Nova Geração, de Deep Space Nine, de Voyager, cada uma tem 160 horas, assim,
por aí, né? E o que é todo o universo Marvel, todo o universo do Star Wars hoje, né? Se você pegar todos os filmes, todas as séries do Star Wars, é uma série só do Star Trek, né? E então, primeiro, tem muito material e é um material que, claro, é uma série, tem episódios, né, melhores, outros piores, mas tem muitos episódios que você revê hoje e você fala, caramba, que episódio bacana, sabe? Assim, É que verdade. se sustentam assim, né? Como narrativa, como tema. Foram séries muito bem feitas para a época, né? Isso para a época, então eu acho que isso tem muito material, é um material que você pode rever, você pode ir lá hoje e ver lá, pega uma lista assim, melhores episódios, você não vai se decepcionar, né? Você vai falar, caramba, esses episódios se sustentam hoje, né? Desde a série original até as outras. E eu E acho muita curioso, abrangência, né, Rafael? Muitos assuntos, muitos temas, praticamente falou de tudo, né? sim, de ficção científica você tem temas variadíssimos, né? E de sociedade também, com relação à sociedade, ética, dá para trabalhar muita coisa ali. E eu acho que hoje ela também foi para muitos lados diferentes, né? Você tem, sei lá, animação para crianças, né? Você tem, vai ter agora Isso. o Starfleet Academy, né? Que o pessoal tá falando mal, mas eu acho que é porque o público não é a gente, né? Eles querem um público Nós não mais somos o teen. target. Eles querem botar uma coisa para um público mais teen. Eu acho que tudo bem, assim, né? Ela Formação de novos públicos, né? ela tem que se renovar, ela tem que ir buscando ali, mais aqui, mais ali. Essa renovação ela é boa, né? Assim, porque traz mais gente, né? E quando teve os prequels, né, do Star Wars, né? Aí todo mundo xingou, né? Mas porque não era para a minha geração de 40 a mais, né? Era para outra geração lá. Ele botou lá o Jar Jar Binks, lá, uma coisa, porque ele queria pegar outras pessoas. Aí agora a geração dos 30 anos está voltando lá para os prequels. É meio assim, né? Renova, né? A coisa vai se Claro. renovando. E agora tem Andor, né, que é completamente diferente também das outras séries. Né? Não tem sabre de luz, não tem Jedi, né? O conflito está mais centrado nas pessoas, nas reivindicações. Foi o que eu mais gostei dessas novas, é que eu mais gostei. É premiadíssimo. O Rafael, você ministra esse curso de ficção científica na PUC, e o que é que você exatamente aborda nesse curso? Quem é o público que mais se interessa pelo curso e como é que se encaixa, se é que se encaixa Star Trek na tua pauta? Com certeza encaixa, né? Assim, são 10 aulas, são 20 horas de curso, é um curso assim pesado, material pra caramba. Até Legal. eu tenho contato com os ex-alunos, né? Estão no grupo, eles ficam, faz outro, faz outro. Quando que vai sair o volume 2 do curso e tal? Eu falo, gente, Bom, que bom ouvir isso, hein? é bom, mas eu falo, gente, são 20 horas de conteúdo. É uma coisa que não dá para tirar assim da cartola, né? Foi uma coisa. Então eu começo as origens e tal, vou fazendo um pouco cronologicamente. A gente vai. Rafael, foi um projeto que partiu de você, essa Sim, sim. iniciativa, o curso? A PUC ela é muito aberta assim para Sim. novos cursos, né? Então eu fiz a proposta, eles aceitaram e tal, e está dando certo. Assim, já foram três vezes esse curso, né? Já vai para a quarta edição, mas ainda é o mesmo conteúdo. Ainda vou fazer um novo conteúdo, estou para fazer isso, né? Os alunos estão pedindo, os alunos das versões anteriores, mas aí eu vou indo cronologicamente e depois vou indo por assuntos, né? Aliens, o que os aliens significam na ficção científica, aliens bons, aliens ruins, aliens invasores, aliens estranhos, né? Assim, então a gente vai tecendo e é claro, o Star Trek, assim, quase todo a aula do curso tem um episódiozinho assim que entra e tal, e falar de Star Trek mesmo eu deixei para o último,
que eu fecho um pouco mais otimista o curso, assim, são futuros otimistas para a gente fechar o curso bem, porque É hoje em aí que dia Star tem Trek entra. aí que o Star Trek entra, exatamente, porque tem tanta Espero. distopia, cyberpunk, né, apocalipse, assim, que a gente vai ficando assim, eu falo, não, vamos fechar o curso bem, né? Legal. Repassando, você não falou do. Para quem está direcionado? É um curso eletivo? Está direcionado para que curso Ah, dentro da PUC? tá. E esse é um curso. Depois a gente coloca links aí e tal para divulgar. Tá. Esse é um curso extra, como eu falei, e ele é online, então é gente de todo o Brasil que entra, e é só ter interesse em ficção científica e filosofia. Basta ter o interesse e o público está bem diversificado, tem gente que escreve, às vezes me mandam contos, assim, é bem bacana. Que bacana, muito bom. Muitos trackers, sempre tem trackers no curso, né? Teve uma versão que tinha uma tracker que já era assim, avó, né? Assim, já e tal, e ela sempre falava todo, professor, tem aquele episódio e tal, sempre comentava de algum episódio. Aí teve algum episódio que eu falei confundi alguma informação do Star Trek, e o pessoal, bota a Sandra para dar aula, ela sabe tudo, não sei o quê. Então bem Isso é bem tranquilo. tracker, né? Legal. Deixa eu pegar um outro ponto aqui. Você também tem um grupo virtual de estudos de ficção científica. Existe espaço, você vê espaço no Brasil para a produção de literatura de ficção científica? Eu acho que tem, né? Assim, e está crescendo, né? Principalmente assim, afrofuturismo, assim, a gente está tentando achar a nossa voz, né? Porque eu acho que a gente tem muito o que falar, assim, que propor na ficção científica. Mas eu acho que o espaço, assim, primeiro a gente precisa também de leitores, né? Ficção científica sempre foi muito nicho, né? É interessante que os filmes de ficção científica abriram, né? Você vai ver lá os blockbusters todos, sei lá, Avatar, né? Que bate recorde, Star Wars, né? São todos filmes de ficção científica, mas a literatura, talvez por ser algo um pouco mais conceitual, às vezes mais pesado, né? Ainda ficou muito restrita, né? Ainda ficou muito nicho. E eu acho que tem ainda, para você ter leitores, talvez tenha que ter a parte da ficção científica, ciência ali, né? Os grandes produtores de ficção científica, não por acaso, é os Estados Unidos e a Rússia, a União Soviética na época, né? Que eram os países que estavam mais investindo em ciência. Né? Então, saiu mais ficção científica em países que investiam mais em ciência. E hoje a China, né? Hoje a China está despontando com muita ficção científica contemporânea, porque tá investindo em ciência. Não, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem que investir em leitores e investir em ciência e vai se formando um público, né? Que vai recebendo essas obras, né? É formação, né? Isso. Fala um pouquinho desse grupo, como é que é esse grupo? Eu tenho um grupo dos ex-alunos, né, do meu curso, e o grupo que a gente está fazendo é um clube do livro, né? E aí a gente está O grupo é pegando um grupo de ficção científica, de leitores de ficção científica, para isso, discutir títulos ligados à ficção científica. isso. Aí a gente está fazendo um clube do livro, né? Pegamos primeiro um livro de contos, porque aí é mais fácil, assim, né? Que as pessoas não se perdem muito. Eu acho que a gente talvez continue assim um pouco ainda com contos, porque aí quem quiser entrar pode entrar, né? Mas é um grupo tranquilo, assim, é só debate mesmo, assim, não é nada muito oficial, né? É um curso para a gente se reunir e bater papo mesmo. Então, a ideia é pegar um livro e aí fazer a discussão em cima daquele livro. Isso, e lendo junto, né? Olha, para semana a gente encontra de 15 em 15 dias, né? Ah, próximo encontro a gente vai ler tais contos, né? E aí a gente debate. Isso é interessante, podia até fazer uma parceria
com a editora a Aleph, né? Que é a principal editora de ficção científica no Brasil, que inclusive edita muitos títulos de brasileiros, né? Fica a dica aí. Oi, Aleph. Olha aí. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa. A gente hoje em dia, a gente vê muito programa em canais, na internet, na televisão. A gente tem o programa do Café Filosófico na TV Cultura, né? Qual é, para você, a importância da filosofia hoje na sociedade? Assim, posso estar puxando para minha sardinha, né? Mas eu acho que a importância hoje é Mas pode fundamental. puxar, pode puxar. Eu acho que a importância é fundamental, assim, porque eu acho que existe uma relação muito estreita entre a filosofia e a democracia, né? Porque elas nascem juntas, né? Elas nascem juntas lá no contexto da Grécia. E isso não é por acaso, porque o Sócrates só pode ir lá questionar as autoridades porque ele está dentro do ambiente democrático. Se você está dentro de um ambiente autoritário, não tem filosofia, a filosofia morre, né? Você vai perguntar por quê? É porque eu mandei, né? É um ambiente autoritário, acabou, né? Então é um ambiente democrático que se fortalece a filosofia só pode nascer num ambiente democrático e a filosofia fortalece a democracia, porque você está pensando em conceitos como que é a justiça, como que é uma sociedade boa, como o que é a desigualdade, o que a desigualdade é boa, a desigualdade é ruim, como que você vai formar as pessoas, né? Como que você vai educar. Isso você só pode fazer argumentando, pensando, né? Não é pela força, vou impor o meu jeito, né? Isso é o autoritarismo. Ah, não, meu jeito é que está certo. Não, você tem que falar, convencer, ter o pensamento crítico, né? E eu acho que isso, uma pela parte da democracia e outra por hoje que a gente está com um pensamento muito rápido, né? Porque a gente está com a sociedade cada vez mais acelerada e por conta da tecnologia, tudo, redes sociais, agora chat GPT e afins, né? Você tem respostas muito rápidas, tudo muito pronto. E a filosofia ela faz com que você pare um pouco e pense, né? Assim, tipo assim, calma, né? Vamos refletir, vamos medir, vamos ver, vamos quantificar, né? Vamos avaliar, né? Quais são os prós, quais são os contras, quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos, né, contra. Será que esse argumento aqui é válido? Será que esse argumento aqui não é válido? Né? Será que isso é bom para mim? Será que isso não é bom para mim? Né? Tudo isso é a filosofia assim, que entra. Né? Então, eu acho por essas duas coisas. Uma para fortalecer a democracia e outra para fazer as pessoas pensarem mesmo, né? Porque essa rapidez de decisão, você não consegue pensar e avaliar e pensar criticamente, né? É preciso de tempo, né? Certo. Vamos lá. O que você diria para alguém que está nos assistindo agora, tá? Que pensa em cursar filosofia e talvez até se aprofundar em ficção científica? Eu diria, vai fundo, né? Assim, Mete as caras, né? Faz que nem eu, apresenta o projeto. é isso aí, porque eu acho que assim, tem várias coisas assim, quais carreiras vão ficar irrelevantes com inteligência artificial, não sei o quê, quais carreiras, não sei o que lá. A filosofia eu sei que vai ficar aí, sabe? E é isso que eu estou falando. Eu acho que a filosofia vai ser necessária agora, porque não é o ChatGPT que vai nos dizer o que é uma sociedade justa, o que é, né, como que a gente vai viver melhor, como que a gente vai resolver os problemas do meio ambiente. Isso não vai ser o ChatGPT, né? O ChatGPT ele dá aquelas respostas que já estão lá prontas no meio das respostas dele, do banco de dados dele, né? Então a gente é que vai ter que decidir isso. E eu acho que a filosofia, como eu disse, é uma coisa que ajuda muito, né? E a ficção científica também, claro, né? Se você gosta, como eu falei, eu acho que
a ficção científica ela ajuda a abrir a nossa cabeça, né? Para novas ideias, para novos mundos, novas. Quando eu era criança, eu ficava pensando assim, como será que a mosca pensa o mundo, né? Assim, porque a mosca tem aquela visão, aquele olho, assim, todo diferente, né? E aí eu pensava assim, pô, como que será que a mosca pensa, né? Se ela falasse, como que será que ela ia representar os conceitos, né? Porque os nossos conceitos são muito visuais, né? Porque a gente tem 2 olhos aqui, a gente fala, vou esclarecer as coisas, ou, né? A gente faz um monte de coisa visual. E se você tivesse olhos igual de mosca, né? Como que você veria o mundo? Então, eu acho que essas questões, elas não parecem meio bobas, mas são Ela questões. é uma maquininha de sobrevivência, né? E são questões que são exploradas aí Se você na chegar ficção para a mosca e falar, científica. olha, você só vai viver um dia. Você só vive um dia, aproveita. Exatamente. São questões interessantes, né? Que são trabalhadas na ficção científica porque a ficção científica você pode fazer qualquer coisa, né? Assim, criar qualquer coisa, né? Pegando desse ponto, coisas que você falou, sobre o mundo, a gente está vivendo num mundo, enfim, com muitos conflitos, tem hostilidades, tem polarizações, e às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de olhar para o futuro com otimismo. Aí eu te pergunto, você acha que essa abordagem utópica de Star Trek pode nos ensinar alguma coisa mesmo hoje? Você acha possível acreditar numa vida longa e próspera para a humanidade? Tomara, né? Tomara. Eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre essas diversas crises, né, que a gente está passando, assim, crise ambiental, crise política, crise, né, de inteligência artificial, né? Inteligência artificial vai acabar com o mundo, não vai acabar com o mundo, né? E eu acho que a gente está num momento de final de uma época, assim, final de um ciclo. Eu comparo assim, como se a gente estivesse no fim da Idade Média, sabe? Assim, se você falar para alguém da Idade Média, falar assim, como você acha que vai ser a modernidade, né? Como que você acha que vai ser daqui a 200 anos? O cara da Idade Média vai falar, não tem a mínima ideia, né? Assim, e o final da Idade Média deve ter sido um período em que você achava que o mundo ia acabar, né? Porque tava também várias crises ali, né, de poder, crise, né, aquele mundo medieval estava se acabando. Então eu acho que assim na ficção científica a gente está vendo muito isso, né? Na ficção científica hoje a gente só consegue ver apocalipse, né? Só É tem tipo, sombrio, né? é sombrio, e não é nem antes era tipo cyberpunk, um futuro pessimista. Agora é só apocalipse, apocalipse zumbi, apocalipse do meteoro, apocalipse, Exato. A né? gente veio de Exterminador do Futuro, agora estamos em Last of Us, estamos com Exatamente, apocalipse uma das nova série máquinas. derivada de Alien, que é o Alien Earth. Não bastava o Alien no espaço, agora o Alien tá na Terra. Eu acho que só sobra Star Trek falando de otimismo, né? Mas eu acho que é um pouco isso, assim, a gente não está conseguindo mais enxergar o futuro, né? Porque a gente está nesse momento de crise e a gente não está conseguindo enxergar o futuro. Então o Star Trek ele nos ajuda, olha, É um pode ser que o farol, futuro... né? Exatamente, pode ser que o futuro seja otimista, e eu acho que vai ser, né? Mas eu acho que é isso, esses modelos que a gente tem agora quase que não servem mais, sabe? Assim, a gente tem modelos que não servem mais, mas os novos ainda não chegaram. Então a gente está nesse período assim de transição, assim, sem, né, meio em crise, sem saber o que fazer. Mas eu acredito que vai vir novos modelos, né? Tomara que seja assim a federação, né? A gente acabar com as fronteiras dos países, né? Então acho que seja por aí, né? Quem sabe? Eu acho que é uma discussão que a gente está tendo e vai ter bastante no ano que vem, né? Porque não é qualquer série que chega aos 60 anos, né? Vai ser uma data emblemática para Star Trek, para todos nós que gostamos. Por isso que a gente está, principalmente o nosso grupo, está nessa empreitada de ampliar fronteiras, de levar o tema de Star Trek
para outros ambientes, para um ambiente acadêmico, porque eu acho que Star Trek ela tem essa propriedade, é muito assunto, muita possibilidade, né? E a gente só tem a agradecer a pessoas como você que embarcam aqui na nossa viagem, né? E em breve você vai estar junto novamente com a gente aí, porque a gente vai comemorar o aniversário de Star Trek no mês que vem, a gente vai ter atividades, e é isso, né? Muito obrigado, Daniel, seus comentários. Eu vou deixar um tempinho aí para o professor também fazer um convite, né, do curso, né? Claro. Por favor, faça o convite do curso, como a pessoa consegue chegar, e depois me passa o link que eu vou colocar aqui também. Uhum. Sim, é na página do CCE, né, que é o curso de extensão da PUC do Rio, mas, como eu falei, o curso é online, então está aberto aí para o Brasil todo. Eu acho que, bom, esse semestre já foi, né, mas muito provavelmente agora deve ter eu vou fazer para o ano que vem, né, no primeiro semestre do ano que vem a gente já deve ter uma nova turma. Aí eu vou ver ainda se vai ser o conteúdo antigo ou o conteúdo novo. Vamos ver se vai dar para fazer um conteúdo novo, que eu já estou bolando também. Mas o conteúdo antigo já está feito e todo mundo que Se fez... depender de Star Trek, tem conteúdo novo. Que Com certeza. A gente já está em Strange New Worlds, já tem outras séries aí no forno, que, enfim, uns gostam, outros não gostam, mas o dia que Star Trek for unanimidade, Star Trek acabou. Né? Star Trek não é para ser unanimidade, né? Cada um vai tirar dali aquilo que a pessoa acha mais conveniente para ela, enfim. É a diversidade, né? Diversidade de opiniões, de olhares, de interpretações. Acho que a gente está longe da fronteira final. Com certeza. Então, mais uma vez, queria agradecer aqui ao professor pela sua disponibilidade de ter esse papo aqui com a gente, né? E também convidar o pessoal, né? A gente está, não sei quando o pessoal vai ver esse vídeo, mas nós estamos em 2025 e a gente vai fazer os 59 anos de Star Trek lá no Planetário do Rio, né? E agora dia 6 de setembro. E o senhor também vai estar lá junto com seus colegas para ter um papo, uma palestra muito legal com a gente. Então, gostaria de deixar o convite aqui a quem provavelmente possa ver esse vídeo antes do evento. E muito obrigado mais uma vez. E é isso. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.